coração! Ai, que alegria estar aqui de novo com vocês para mais uma aulinha de religião. Ai, que delícia, tia! E o que você tem de novidade hoje? Hoje nós temos uma nova história, mas antes eu vou chamar nossa amiga Bíblia. Olha ela aqui, minha companheira. Todas as histórias que eu conto, eu trago daqui de dentro. É verdade. E hoje a gente vai falar sobre confiar em Deus. Pede a mamãe ou o papai para ler lá no livro de Gênesis 37. Confiar em Deus. Hoje, como nossa história é sobre confiança, eu trouxe uma historinha aqui bem legal para contar para vocês. É de José. Vamos falar hoje de José, aquele que foi muito confiante em Deus. José era filho de Jacó, isso mesmo, Jacó. Além de José, Jacó tinha mais 11 filhos. Olha que família grande. Estão vendo? Jacó e aqui ainda falta filho, hein? Ainda tá faltando filho aqui. Mas Jacó, ele tinha 11 filhos. É verdade, ele tinha 11 filhos do primeiro casamento dele e depois ele se casou com Rebeca. E aí tiveram José. José era o filho de Jacó que vivia assim, perto do pai. Onde o pai estava, José estava junto. José adorava ouvir as histórias de Deus que o Jacó contava para ele. E Jacó já tinha bem idade, sabe? Ele já era bem velho quando José nasceu. E Jacó tinha muitas histórias. E José, ele adorava ficar perto do pai para ouvir essas histórias. Já os irmãos dele não gostavam, mas tinha um problema. Os irmãos de José tinham muito ciúme deles e raiva, porque José ficava grudado assim com o pai, não é verdade? E aí, um belo dia, o pai de José deu de presente para ele uma túnica. Uma túnica, mas o que é uma túnica, tia? Uma túnica é uma roupa assim, olha, bem bonita. E José ficou bonitão. E os irmãos dele, olhando de longe, ficaram com aquela raiva, sabe? Aquela inveja de José. Ai, que coisa triste, né, gente? Não pode ter inveja das pessoas. E o pai, Jacó, dando de presente para José uma túnica. E olha a cara dos irmãos dele, tudo assim, sabe? Triste com raiva, porque José estava ganhando aquela túnica. Por que José tá ganhando? E aquele ciúme de José e aquela raiva foi consumindo os outros irmãos. Um belo dia, Jacó pediu para José para ir ver os irmãos que tinha ido tomar conta lá dos carneiros e das ovelhas. E ele queria saber se os irmãos estavam bem. E José foi lá. José foi lá ver se os irmãozinhos estavam bem. Só que quando os irmãos de José avistaram ele chegando, começaram a cochichar para poder bolar um plano. Vamos matá-lo. Olha, como pode um irmão fazer isso com o outro irmão? Eles estavam combinando de matarem José. Olha que coisa triste. E aí, sabe o que aconteceu?
Eles pegaram José e jogaram José num poço, um poço muito profundo. Será que mataram José? Meu Deus! Mas que irmãos maus que José tinha! Que tristeza! Só que no mesmo tempo que eles jogaram José num poço profundo, estava vindo uns homens se aproximando. E sabe o que eles fizeram? Eles venderam José para aqueles moços. Eles venderam José como escravo. Olha que tristeza. Mas e agora? Se eles venderam José, como eles iam falar para o pai o que tinha acontecido? Eles venderam José, não é verdade? E sabe o que eles fizeram antes de vender José? Eles tinham tirado a túnica de José e tinham jogado dentro do poço. E ali destruíram toda a túnica, mataram o animal e pegaram o sangue e sujaram toda a túnica de José de sangue. Meu Deus, quanta maldade, não é verdade? E aí foram para casa e falaram para o pai que um animal tinha comido José, tinha matado José. E Jacó, muito triste, acabou acreditando, né, que tinha comido realmente o José, um animal. E aí José foi levado lá para o Egito e foi vendido como escravo. E quem comprou José foi um moço chamado Potifar. Potifar comprou José e José começou a trabalhar para ele. Só que Potifar, ele era casado, sabe? E a esposa de Potifar inventou uma mentira deste tamanho, falando que José tentou agarrá-la. E ela chegou até rasgar as roupas, falando para o Potifar, que era o marido dela, de que José não prestava, de que José tinha tentado agarrar ela. E sabe o que aconteceu? Prenderam José, levaram José para a prisão e lá José ficou preso por muito tempo. E lá na prisão, José tinha um dom que Deus tinha dado para ele de revelar sonhos. José sonhava muito, Deus falava muito com José através de sonhos. E aí os próprios presos pediam para José falar o que significava os presos e uns sonhos. E um belo dia, um ex-cozinheiro que também estava preso lá, teve um sonho. E José disse tudo para ele, tudo o que significava o sonho dele. E isso se cumpriu, porque depois de um tempo esse cozinheiro foi solto e voltou para o palácio. E um belo dia, Faraó teve um sonho. Ele sonhou com umas vacas gordas, sabe? 7 vacas gordas. E depois ele sonhava com 7 vacas magras. E essas vacas magras comiam as vacas gordas. Mas que sonho louco! Ele não estava entendendo o porquê que estava sonhando com aquilo. Passou-se um dia e no outro dia Faraó sonhou de novo. Ele sonhou com 7 milhos e depois 7 milhos secos. E esses 7 milhos secos atacavam os milhos bons. Mas que sonho! O que Faraó fez? Disse que precisava de alguém que decifrasse esse sonho para ele. E o cozinheiro, lembra do cozinheiro lá da prisão que José falou do sonho para ele? Então, esse cozinheiro ouviu o Faraó falando isso e disse que tinha sim. Ele tinha uma pessoa que estava presa, mas que essa pessoa poderia ajudar, poderia contar para ele o significado do sonho. E Faraó mandou buscar José na prisão.
E aí trouxeram José até Faraó. E Faraó contou o sonho para José e pediu que José falasse para ele o que significava esse sonho. E José falou para Faraó que esse sonho, as 7 vacas gordas, significava que 7 anos ia ter muita fartura lá no Egito, né? Ia ter muita comida, ia ter muita fartura. E as 7 vacas magras significava que 7 anos teria nada. Ia ser 7 anos de fome, mas que Faraó tinha que providenciar alguém para poder administrar, né? Os 7 anos que fosse de fartura, essa pessoa ela tinha que administrar para que os 7 anos que fosse de fome não faltasse comida. E aí Faraó ficou impressionado, né, com esse dom de José e o tornou governador do Egito. José foi governador do Egito. E aí José passou a ganhar muito dinheiro com isso, né? Ele virou governador, ele fazia vários trabalhos para Faraó, ele passou a ganhar muito dinheiro. Então, o que aconteceu? Mas por que José aconteceu tudo isso com ele? Porque José sempre foi temente a Deus, sempre acreditou que um dia Deus ia honrar, né? Deus ia abençoar a vida dele. Nem na dificuldade José deixou de orar a Deus. Esse tempo todo que ele ficou ao lado do pai, ele aprendeu que o amor de Deus era capaz de trazer muitas bênçãos para a vida dele. Então foi isso que ele fez. Não adiantou a maldade dos irmãos, não adiantou ele virar escravo, não adiantou ele ser preso. Ele virou governador. Deus honrou a vida dele, porque tudo isso que aconteceu, ele sempre confiou e esperou em Deus. Olha como é bonita a história de José. E José depois voltou a ver os irmãos, perdoou a maldade que os irmãos fez com ele, voltou a ver o pai, a sua família, e tudo ficou na história do que Deus é capaz de fazer pra gente quando a gente confia nele, não é verdade? Então, a gente tem que sempre confiar, sempre que tiver dias difíceis, coisas ruins acontecendo, a gente sempre tem que acreditar que Deus é o nosso amigo, que Deus é aquele que vai nos abençoar. Dias ruins virão, mas bênçãos maiores ainda surgirão se a gente confiar, tá? A mensagem de hoje é essa: vamos confiar no Senhor, no Papai do céu, e acreditar que tudo de maravilhoso Ele pode fazer na nossa vida, tá bom? A atividade de hoje, eu quero que vocês façam um desenho numa folha separada pra gente colocar no portfólio, tá bom? Um desenho da túnica de José, como vocês imaginam que ela era. Se ela era brilhosa, se ela era colorida, se ela tinha algum desenho, algum tipo de cor, vocês que sabem. Pode colar papel picado, pode colar algodão, pode colar o que vocês quiserem, canudo, pode colar o
que vocês quiserem, tá? Vai ficar do jeito que vocês imaginam que era a túnica, né? A roupa, o casaco bonito que Jacó presenteou José, tá bom? E olha, vamos confiar no Senhor e acreditar que Ele é digno de toda a nossa confiança, tá? A gente está no momento de ficar em casa, de não poder sair, de não poder ir ao shopping, de não poder ir à rua, mas olha, vamos confiar no Senhor que dias melhores virão, certo? E que tudo isso vai passar e que tudo vai voltar ao normal. Mas vamos trabalhar a nossa confiança. Fala para a mamãe que está aí do seu lado, mamãe, vamos ter confiança no Papai do céu, tá bom? Ó, um beijo lindo, vamos fazer a nossa oração para a gente encerrar a nossa aulinha de hoje. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, e te damos graças por mais uma aula, por mais uma palavra que tu colocastes aqui no nosso coração. Que nós possamos, Senhor, termos confiança em ti. Que nós possamos, Senhor, juntos acreditar que tudo provém da tua vontade. Em nome de Jesus, nós te pedimos perdão por tudo de errado que fizemos, porque nós cremos que o Senhor é um Deus de amor. Em nome de Jesus, amém. Fiquem com Deus, fiquem em paz e façam a túnica do José, tá bom? Um beijo, amores. Assiste a musiquinha que a tia vai colocar, tá? Beijo!